Milionário recebe mensagem de mendiga negra pedindo dinheiro por engano. Era uma manhã qualquer em São Paulo, mas não para Lucas. Ele, aos 28 anos, já era um verdadeiro rei em seu palácio de vidro e aço. Um luxuoso apartamento com vista para a Avenida Paulista. Acordava todos os dias cercado por riqueza, mas também por um vazio interior crescente. Acordar com o brilho ofuscante do sol refletindo nas janelas parecia tão distante do que ele realmente sentia. Para o mundo, era um jovem milionário admirado e invejado, mas por dentro lutava com uma tempestade de inseguranças. O que significava ser amado? E afinal, o que era a verdadeira felicidade? Num dia atípico, enquanto folheava mensagens no celular, uma notificação chamou sua atenção. Oi, Daniel, é você? Me ajuda, por favor! Uma mensagem de texto de uma estranha, Aisha. Ele se perguntou como aquela mulher, uma desconhecida que vivia nas ruas, pensava que ele era seu amigo. Seu nome era Daniel? Intrigado, Lucas decidiu que precisava encontrá-la. Algo nele queria entender mais do que apenas a mensagem. Ele queria explorar a vida, que por tanto tempo ignorou. O encontro foi marcado para um parque no centro da cidade, onde o contraste era gritante. Pessoas ricas, internos de grife, passavam por mendigos envoltos em cobertores velhos. O cheiro da grama misturava-se ao aroma de comida de rua. E ali estava Aisha, uma mulher negra de olhar penetrante e um sorriso que refletia astúcia. Ele se aproximou, ouvindo o barulho distante de conversas e risadas ao seu redor, enquanto em seu íntimo sentia um nó na garganta. Você não é o Daniel, ela disse com um sorriso maroto. Mas eu sou feliz de te conhecer de qualquer forma. Lucas se apresentou e logo a conversa deslizou para o que realmente importava. Aisha, com uma voz suave, começou a contar sobre sua vida. Revelou um segredo familiar, uma herança perdida que poderia conectar suas histórias. Meu avô tinha uma fortuna, algo que nunca entendi muito bem, mas a verdade é que ele desapareceu e eu nunca soube o que aconteceu. Enquanto falava, Lucas sentiu um frio na barriga, como se a história dela pudesse mudar suas vidas. Mas o clima leve logo se transformou. Ele notou um olhar nervoso de Aisha, uma sombra espreita naqueles olhos brilhantes. Antes que pudessem ir mais longe, um homem surgiu. Ele era familiar para Lucas, uma sombra do passado, e trouxe consigo uma onda de preocupação. Aisha, você não sabe com quem está lidando, disse o homem. Melhor ficar longe. O ar ficou pesado, e o sorriso radiante de Aisha se desfez em um instante. O coração de Lucas disparou. Ele percebeu que as vidas deles estavam entrelaçadas de maneiras que jamais poderia ter imaginado. Ali, em meio ao conflito e ao mistério, uma nova pergunta pairava no ar. Quem realmente estava atrás do legado que Aisha carregava? E até onde Lucas estaria disposto a ir? Não só por amor, mas por um futuro incerto e repleto de riscos. Nesse momento, Aisha o encarou, seus olhos cheios de um misto de medo e expectativa. Antes que pudesse respirar fundo, o homem sinistro deu um passo à frente, aproximando-se na calçada. E o futuro deles se tornava um grande enigma, prestes a desmoronar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Lucas disparou enquanto o homem se aproximava. Algo na aura dele era ameaçador, como uma tempestade prestes a se desatar. Aisha, você não sabe com quem está lidando. As palavras ecoaram como um alerta. Mas o que isso significava? Lucas olhou para Aisha, que agora estava tensa. O sorriso apagado. O ambiente ao redor, antes repleto de risos e vida, parecia obscurecer-se. A multidão passava, alguns lançando olhares curiosos, outros indiferentes. Quem é você? Lucas confrontou o homem, tentando cobrir o pânico crescente em sua voz. Mas antes que pudesse responder-se, outro som cortou o ar. Um grito estridente que reverberou no parque. Todos viraram suas cabeças. Aisha congelou, os olhos arregalados. O homem que estava na sua frente, com uma expressão enigmática, simplesmente sorriu de forma sinistra, como se soubesse de algo que todos ignoravam. Aisha, não! Foi tudo que ela conseguiu murmurar. Então, tudo aconteceu de uma vez. Um grupo de pessoas, algumas conhecidas de Lucas, começou a correr em direção ao barulho. Algo aconteceu lá! Alguém gritou. O pânico tomou conta. Ele não sabia o que era, mas seu instinto gritou: vá! Puxou Aisha pela mão e começaram a correr na direção oposta. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Lucas não sabia como responder. Eles se perderam na multidão, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto os gritos se intensificavam atrás deles. Precisamos sair daqui, Lucas disse, já puxando em direção a uma saída do parque. Mas quando ele se virou para olhar Aisha, notou o desespero em seu olhar. Eles vão descobrir! Não podemos deixar que isso aconteça! Descobrir o quê? A voz dele tremeu. Ela hesitou. O silêncio pesado entre eles era ensurdecedor. E quando menos esperava, Aisha desabou em lágrimas. Meu avô era um mafioso. E aqueles homens, eles estão atrás do legado dele. Eu só queria um pouco de ajuda. Nunca quis me envolver nisso. As palavras dela caíram como pedras pesadas no peito de Lucas. Mas por que isso tudo, Aisha? Você só me mandou uma mensagem por engano. Não foi um engano. A resposta foi rápida e dura. Eu estava desesperada. E quando vi você, pensei que talvez pudesse ser diferente. O olhar dela agora estava cheio de esperança e terror. Uma mistura explosiva. Mas antes que pudessem tocar essa conexão, o homem apareceu novamente, agora mais próximo, com um grupo ao seu lado. O coração de Lucas afundou. Eram rostos conhecidos, alguns amigos dele, mas todos com expressões ameaçadoras. Você não deveria ter se envolvido, Lucas. Um deles gritou. Uma quantidade alarmante de informações invade a mente dele. Entre amigos e inimigos, um desfile de lealdades e traições. Era como se a vida que conhecia estivesse desmoronando. O nó em sua garganta se tornou quase insuportável. Ele pegou a mão de Aisha com mais força. Aisha, precisamos correr! Você não entende! Ela gritou, mas falhou em escapar do aperto dele. Então, com um grito estridente, a multidão ao redor deles se dispersou. E em um movimento abrupto, um dos homens que vinham atrás deles
puxou Aisha. Você não pode fugir! Você faz parte disso! Lucas olhou para o rosto aterrorizado dela e sentiu seu mundo desmoronar. Ele não sabia o que fazer. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Ele estava prestes a perder alguém que já significava tanto para ele. E a única coisa que sabia era que, em um instante, tudo na sua vida mudou. Nesse momento, enquanto as sombras se aproximavam, uma pergunta pairava. Até onde ele estaria disposto a ir por Aisha? E se a verdade sobre o avô dela fosse ainda mais sombria do que imaginava? O coração de Lucas disparou enquanto o homem se aproximava. Ele parecia uma sombra, uma força que carregava uma tempestade. Aisha, você não sabe com quem está lidando. O pânico se espalhou por seu corpo e ele sentiu sua respiração ficar rápida. Olhou para Aisha, que estava paralisada, seus olhos cheios de medo e algo mais, algo que ele não conseguia identificar. Quem é você? A voz tremendo, tentando soar mais corajoso do que se sentia. O homem sorriu, mas havia uma ameaça em seu sorriso. Algo que fazia o estômago de Lucas se contorcer. Antes que a situação pudesse se intensificar, um estrondo ecoou pelo parque. Todo mundo se virou para a origem do som. A multidão ao redor deles parecia se dispersar, mas a atenção de Lucas estava fixada no homem. O que você quer? Lucas insistiu, sentindo um nó crescente na garganta. Aisha, ao lado dele, estava em um estado de choque, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles vão descobrir! Você precisa entender! E então, como se o destino estivesse tramando um golpe, algo impossível aconteceu. A sombra do homem se ergueu e, de repente, Lucas ouviu um grito que congelou seu sangue. Uma pessoa foi empurrada para fora da multidão, desafiando a gravidade própria do momento. Era o pai de Aisha. Lucas ficou paralisado. O que ele estava vendo não fazia sentido. Aisha olhou para o homem que segurava seu braço, um misto de horror e reconhecimento crescendo em seu rosto. Pai? Ela murmurou, a voz cheia de incredulidade. O homem que parecia ser um perigo agora usava a imagem familiar. Havia um entrelaçado de emoções, raiva, amor e desespero, tudo se revelando em um instante. Você não deveria estar aqui, o homem exclamou, dirigindo-se a Aisha, seu tom áspero como uma tempestade iminente. O desespero na voz dele fez o coração de Lucas acelerar ainda mais. O homem olhou para Lucas e por um breve segundo, algo como medo cruzou seu olhar. Você não sabe do que se trata, moleque. O que está acontecendo? Lucas gritou, confuso, contemplando a cena sem entender. Você não pode confiar nele, Aisha, o homem advertiu. Mas Lucas sentiu que havia algo mais profundo ali. Ele notou a expressão de Aisha mudar, uma luz de entendimento começando a brilhar em seus olhos. Ele não é seu pai, Aisha. Ele é quem está atrás do seu avô. As palavras de Lucas explodiram como um clarão, ecoando no silêncio carregado da multidão. Mas ao olhar nos olhos de Aisha, ele viu uma verdade que o deixou em choque. Ela não parecia acreditar nele. É verdade, Aisha! O que ele fez com você? Lucas implorou, sua própria voz se quebrando. O homem que era supostamente o pai dela sorriu, mas o sorriso era uma máscara de arrogância. Você quer saber a verdade? Então ouça. Ele se virou para Aisha, e enquanto falava, as verdades começaram a se desvelar, como páginas de um livro antigo, cheio de segredos. Se você não voltar, eles vão te matar. Nossa família é mais poderosa do que você imagina. O que seu avô fez é por isso que estão atrás de você.
Aisha estava em estado de choque, lágrimas escorrendo, mas sua determinação crescia. Você não é quem pensei que fosse. O olhar dela se endureceu, uma força que Lucas nunca viu antes. Você me manteve longe da verdade. Num movimento brusco, ela afastou a mão do homem e a multidão a observou com expressões de confusão e temor. O coração de Lucas batia forte, sua mente corrida com as revelações que mal começavam a se desenrolar. Você tá mentindo! Ela gritou. E a verdade explosiva parecia estar prestes a mudar tudo. E então, com um movimento rápido, o homem puxou algo do bolso, uma arma. O ar ficou pesado, como um silêncio mortal pairando sobre todos eles. Vocês não vão escapar disso. Lucas sentiu seu coração disparar enquanto se preparava para proteger Aisha. Mas tudo aconteceu muito rápido. Um disparo ecoou e o mundo ao redor deles virou caos. A multidão começou a gritar e se dispersar novamente. E Lucas olhou para Aisha, um misto de terror e uma nova determinação surgindo nela. Nós precisamos ir, foi tudo o que ele conseguiu dizer, enquanto ela olhava incrédula, como se o que acabara de descobrir a estava transformando de maneiras que ele não conseguia compreender. E ali, em meio ao caos e ao medo, a verdade balançava no ar como um fio, prestes a se romper. O que era real? O que era mentira? Uma coisa Lucas sabia com certeza. Muitos segredos estavam prestes a vir à tona. E o que eles descobriram mudaria suas vidas para sempre. O mundo estava em caos. O disparo ainda ecoava no ar e a realidade parecia estar se desfazendo aos poucos. A multidão em volta se dispersava, os rostos estampados de medo e confusão. Lucas puxou Aisha para si, tentando proteger aquele encanto que, em questão de minutos, se transformara num pesadelo. Saiam da frente! Ele berrou, forçando um caminho através do tumulto. Aisha estava em choque, o olhar perdido, como se a verdade a tivesse atingido com a brutalidade de um soco no estômago. Aisha! Precisamos ir! Ele implorou. Mas as palavras dela o pegaram desprevenido. Lucas, meu avô, ele não desapareceu. Ele foi assassinado. Seus olhos brilhavam com a intensidade de segredos guardados. Aquele homem, ele não é meu pai. Ele é o responsável por tudo isso. As palavras dela portaram a confusão em seu coração. Aquela revelação espetacular, como uma faísca de raio em uma noite escura. O que você quer dizer? Como assim? Eles vieram atrás de mim e por sua causa. Eu não queria que você se envolvesse. Aisha estava à beira do colapso. Lágrimas agora manchavam seu rosto. O homem que parecia ser sua salvação agora era o porta-voz da tragédia. Lucas sentiu a adrenalina disparar. Precisavam de um plano, mas havia muito em jogo. Escute! Não! Podemos parar agora! Ele olhou ao redor, mas o homem ainda estava na multidão, observando, sorrindo. Se aquela verdade está por trás de tudo isso, então precisamos enfrentá-la. Enquanto o caos reinava, algo deu ribalta nas sombras. Uma mulher apareceu. Sua presença era como um sopro de ar gelado. Era uma figura familiar, mas Lucas não conseguia identificar de imediato. Ela avançava em direção a eles, os olhos perscrutando a multidão. O silêncio repentino fez com que todos virassem os rostos. Aisha ficou paralisada. Cecília? A voz de Lucas parecia um eco perdido. E à medida que a figura se tornava mais nítida, uma onda de tensão tomou conta dele. A mulher que ele amou, ou achou que amou, estava diante deles. A mente de Lucas girava, misturando sentimentos de dor e confusão. Surpresa em me ver? Ela disse. O sorriso dela não era mais o mesmo. Agora
Era uma máscara de frieza. Não sabia que você estava se envolvendo com a própria Aisha? O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, voz trêmula. Aisha estava em choque, seus olhos saltando entre os dois. Eu poderia perguntar a mesma coisa, mas pelo que vejo, você se meteu em um grande problema, não é mesmo? O tom dela era cortante, como um gume de faca. Cecília, isso é sério. Ele está atrás de Aisha. Precisamos de ajuda. Lucas se sentiu impotente, o pânico tomando conta. A mulher inclinou a cabeça como se ponderasse profundamente. Ajuda? Isso é o que vocês acham que precisam? E então, com um movimento rápido, ela tirou algo do bolso, um pequeno dispositivo que brilhava com uma luz intensa. Lucas sentiu o coração acelerar. O que é isso? Aisha perguntou, já consciente de que algo não estava certo. Um jeito de acabar com isso, de uma vez por todas. Ele percebeu que ela não estava falando da situação, mas sim de algo muito mais complexo. E a expressão de Cecília se transformava para uma mistura de determinação e algo mais sombrio. Isso é um rastreador? Lucas exclamou, horrorizado. Você está me seguindo? Seguida a Aisha? Por quê? Cecília riu, mas não havia alegria em sua voz. Você realmente achou que um simples relacionamento poderia me fazer desistir do que eu quero? As palavras eram um veneno, penetrando fundo em seu ser. A infância de Aisha não foi apenas sofá e colher de prata, Lucas. Você não sabe do que está lidando. Nesse momento, os olhares de Aisha e Lucas se cruzaram, e a conexão deles parecia mais forte do que qualquer revelação terrível. Cecília, você precisa parar com isso. Tudo o que fez até agora só trouxe dor. A voz de Lucas era uma mistura de súplica e medo. Mas Cecília não estava interessada. Com um movimento brusco, pressionou o botão do dispositivo e gritou: "O jogo acabou!" Antes que pudesse compreender a gravidade da situação, um estrondo ensurdecedor teve início. O chão tremeu. A multidão em volta começou a correr. A confusão se espalhava como fogo em palha seca. Lucas segurou Aisha. E enquanto o mundo à sua volta se desmoronava, uma verdade perturbadora se implantou em sua mente. Quem realmente estava jogando esse jogo? E qual o papel de Cecília nessa intriga? Enquanto a fumaça começava a encobrir o parque e os gritos ecoavam ao longe, Lucas percebeu que estavam em um campo de batalha muito maior do que imaginara. O futuro deles agora estava em perigo. E a linha entre aliados e inimigos nunca foi tão tênue. Cada peça se movia, e ele estava prestes a descobrir a realidade sombria da vida de Aisha e dele mesmo. O que era realmente real? O mundo estava em caos. A fumaça começava a envolver tudo, e os gritos enchiam o ar. Lucas segurou Aisha com força, seu coração batendo descompassado, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A presença de Cecília, antes familiar, agora parecia uma sombra ameaçadora. Ele olhou para ela, tentando captar alguma pista em seu olhar frio. "O que você fez?" Lucas perguntou, desesperado. Aisha olhava de um lado para o outro, perdida entre a revelação do passado e o pânico presente. "Só estou fazendo o que é necessário." Cecília respondeu. Cada palavra dela cortava como uma lâmina. "Esse jogo não é só sobre você, Lucas. É maior do que você consegue imaginar." Antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma explosão, um estrondo ensurdecedor que fez o chão tremer sob seus pés. Pessoas começaram a correr. Em todas as direções,
O caos aumentava enquanto pedaços de concreto e vidro voavam pelo ar. Lucas puxou Aisha para um canto, gritando para que ela se agachasse. O instinto de proteção tomou conta dele. "O que foi isso?" Aisha gritou, a voz embargada, e Lucas a segurava firme, escutando o eco distante de sirenes. Mas antes que ele pudesse acalmá-la, uma figura apareceu entre a fumaça. Um homem, mas não era qualquer homem. Era o pai de Aisha, o homem que parecia fora de cena. "Pai?" Aisha exclamou perplexa, enquanto Lucas sentia seu coração acelerar. "O que você está fazendo aqui?" "Eu sempre estive aqui, Aisha." Sua voz era alta, autoridade misturada com desespero. "Você não pode confiar nessas pessoas. Elas não são quem dizem ser." O cenário estava se desmoronando ao redor deles e a confusão se intensificava. Enquanto Lucas tentava entender aquela nova camada de drama, uma nova explosão fez tudo parecer ainda mais real. Eles estavam em um campo de batalha. Sirenes uivavam e uma fumaça espessa tornava tudo turvo. Enquanto Aisha caminhava lenta e hesitante em direção ao pai, um tiro ecoou. A visão de Aisha paralisou no meio do movimento, e Lucas havia se jogado na frente dela. O impacto foi forte, fazendo com que ele caísse no chão, a dor irrompendo em seu lado. Ele olhou rapidamente para Aisha, que estava petrificada, a expressão de choque reescrevendo a realidade outrora familiar. "Lucas!" Aisha gritou. Sua voz tremia de pavor. Cada palavra era como um corte profundo, mas algo dentro dele já estava se fechando. Ele se esforçou para se levantar, sentindo o sangue quente escorregar pela pele. Então, o homem que parecia ser o pai de Aisha olhou para Cecília. "Você não deveria ter feito isso." Eles não estavam prontos para a verdade. A confusão atingiu Lucas como um soco. "Verdades? Que verdades?" Ele se levantou, forçando-se a ignorar a dor lancinante. "Aisha, tudo isso é uma mentira!" "Ela é parte disso, Lucas." O homem gritou, beirando o desespero. "Ela sabe mais do que está dizendo. Sua família está envolvida em um jogo muito maior e você ficou no meio disso." Lucas sentiu como se o chão estivesse escorregando sob seus pés. "O que você quer dizer?" A mente dele girava, pesando cada palavra. Ele olhou para Aisha, que agora estava pálida, os olhos cheios de lágrimas. E então, como se o destino tivesse seus próprios planos, Cecília puxou algo novamente. Era outro dispositivo, mas este brilhava com uma luz vermelha intensa. "Eu não posso deixar que você vá, Aisha. Você faz parte de tudo isso, mais do que percebe. E eu não posso deixar você escapar." "Cecília, não!" Aisha implorou. Mas na mesma hora, a luz começou a piscar e a confusão tomou conta novamente. O tempo pareceu se arrastar enquanto ele olhou nos olhos de Aisha, cheios de perguntas sem respostas. Com um movimento brusco, Cecília pressionou um botão e a terra sob eles começou a tremer. O caos voltou a reinar. Mas algo na atenção de Lucas se alterou. A verdade tinha se tornado um fio que os unia. Mas as cores e o quebra-cabeça estavam prestes a serem reveladas de uma forma que jamais imaginaram. "Você não pode saber." A voz de Aisha, uma mistura de raiva e tristeza. E antes que Lucas pudesse entender completamente, uma luz ofuscante explodiu e tudo se apagou. As últimas palavras de Aisha ecoaram em seu coração, enquanto a escuridão os engolia. O que realmente sabia sobre ela? O que ainda estava escondido? O mundo estava em caos. A fumaça envolvia tudo, e os gritos ecoavam ao redor.
distantes e próximos ao mesmo tempo. Lucas tentou puxar Aisha, mas tudo ao seu redor parecia desmoronar, quando a luz ofuscante do dispositivo de Cecília explodiu. Ele sentiu seu coração acelerar. Aisha estava paralisada, os olhos fixos no brilho, enquanto tudo ao redor parecia se desvanecer. Ele só sabia que precisava protegê-la, não importava o custo. Então, um estalo. E no meio da explosão, um grito desesperado. Não era só Aisha quem estava em perigo. Aí está ele, o avô dela! Uma voz anunciou, cortando o pânico. Lucas virou a cabeça e viu o rosto do homem que antes parecia um perigo. Era como se a realidade estivesse se distorcendo diante dele. Não! Aisha gritou. O desespero tomava conta. Lucas percebeu que o velho estava com uma expressão de raiva e medo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma determinação que ele não conseguia entender. Ele se aproximava, arrastando um passado que parecia prestes a ser revelado. Vocês não percebem? Isso é tudo parte do plano! O homem exclamou, agora mais perto. Cecília está atrás de algo muito maior do que vocês podem imaginar. A cada palavra dele, algo dentro de Lucas parecia desmoronar. Ele olhou para Aisha, seus olhos cheios de perguntas e um terror que crescia. Você? Você estava vivo? O que está acontecendo? Aisha estava confusa, mas sua força começava a voltar. Lucas sentiu uma chama de esperança. Afinal, talvez existisse uma saída para todo aquele pesadelo. Cecília está aqui para nos destruir. Mas a única verdade que nunca contei é que você é parte de tudo. Nossa família, nossos segredos estão conectados a ela. O avô de Aisha revelou, e a revelação atingiu os dois como um soco no estômago. Como assim um plano? Como assim a vida deles estava entrelaçada de uma forma tão profunda? Enquanto Lucas tentava processar essa avalanche de informações, sentiu um tremor sob os pés. A terra começou a tremer novamente. É isso que eles querem! Destruir o legado. Não podemos deixar que façam isso. O avô parecia mais decidido agora. Mas antes que pudesse continuar, Cecília ativou o dispositivo novamente. A fumaça envolveu tudo e Lucas percebeu que estavam sendo cercados. É tarde demais para se opor a mim! Ela gritou. Tom desafiador despedaçou. Lucas olhou em volta e viu algo que gelou seu sangue. O pai de Aisha havia caído no chão. Uma expressão de dor estampada no rosto. O que aconteceu? Ele parecia ter sido atingido por um fragmento da explosão. Aisha gritou por ele, mas Lucas não podia se permitir distrair. A situação estava se tornando mortal a cada segundo. Não pare! Aisha implorou, enquanto um novo mar de pânico invadia o ambiente. O avô estava ao lado dela. A preocupação pintada nas feições enrugadas. A realidade começou a se formar em algo muito mais complexo do que antes. E Lucas sentia a pressão aumentar. Mas em um movimento rápido, algo inesperado aconteceu. A fumaça começou a se dissipar, revelando uma figura no fundo. Era uma mulher com cabelos longos e um olhar penetrante. Chega! Ela disse tão firmemente que fez todos pararem. Seu tom era forte, mas havia um mistério em sua presença. Quem é você? Lucas perguntou, sentindo uma onda de alívio e medo ao mesmo tempo. O rosto da mulher era familiar, mas ele não conseguia lembrar de onde a conhecia. Eu sou a resposta a muitos dos segredos que vocês buscavam. E a verdade está prestes a ser revelada. E no meio daquela confusão, o chão sob seus pés começou a se abrir.
e tudo o que conheciam desmoronou. O que realmente sabiam sobre todas aquelas relações? As vidas que levavam, amores, segredos, tudo mudando em um instante. E então o grito de Aisha ecoou enquanto a luz os envolvia. E a última imagem que Lucas viu foi o rosto dela distorcido entre alegria e terror. Você não pode ir, Lucas. A verdade! E tudo escureceu. O que era real? O que eles haviam perdido e ainda não tinham ideia? As perguntas pairavam no ar, e a essência da conexão deles agora era uma incerteza. A história estava longe de acabar. A escuridão a envolveu, e tudo o que Lucas viu foi o olhar desesperado de Aisha, o rosto dela distorcido entre a luz e a sombra. Ele tentou lançar a mão para ela, mas suas forças pareciam se esvair, e a última coisa que sentiu foi a pressão no peito, como se algo dentro dele estivesse se quebrando. Então tudo ficou em silêncio. Uma clareza súbita tomou conta. Ele abriu os olhos devagar. O cenário ao seu redor estava mudado, mais tranquilo, mas a sensação era de urgência. A fumaça dissipara. Ele estava deitado no chão, Aisha ao seu lado, e o avô dela ainda estava lá, olhando para eles com uma expressão de desespero. Mas agora havia outra pessoa, uma figura familiar que trouxe um frio na espinha. Era a mãe de Aisha. Lucas conhecia bem aquele olhar. Mãe? Aisha quase sussurrou. Mas a interrogação estava clara. Ela estava ali, tão envolta em mistério quanto da última vez que se encontraram. Era como ver um fantasma. Você não deveria estar aqui. Não era para você descobrir, Aisha. A mãe exclamou, a voz carregada de tensão. Fiz tudo o que pude para te proteger. Lucas sentiu um aperto na garganta. O que estava o escondendo? O que está acontecendo? Ele interrompeu-se, levantando com dificuldade. A dor pulsava em seu lado, mas ele ignorou. Precisava entender. A mãe de Aisha olhou para ele, e em seus olhos havia uma mistura de arrependimento e medo. Há coisas que você não pode entender, Lucas. A verdade sobre sua família é muito mais perigosa do que você imagina. A cada palavra dela, a incerteza crescia e o peso no ar aumentava. Ela é parte disso tudo. Aisha estava agora em pé, visivelmente atormentada. O que você quer dizer? O que está por trás disso? E antes que qualquer um pudesse responder, a fumaça pareceu voltar com força! Não era só a névoa física, mas os segredos, os mistérios escondidos que começavam a aflorar. A mãe de Aisha se virou, um misto de horror e culpa na expressão. Você nunca deveria ter entrado em contato com ele, Aisha. O que ele busca? O que ele quer? O que você quer dizer? Lucas gritou, sentindo que sua sanidade estava escorregando. Ele nunca se sentira tão perdido. Quase como se a vida que conhecia estivesse desmoronando em pedaços. Eu sou a responsável. O que seu avô fez? Tudo se conecta. E agora ele chegou até você, Lucas. Ela gesticulou com a mão, o desespero dominando sua voz. Você é parte dessa história, mais do que acredita. E eles não vão parar até que tudo esteja destruído. Pum! Um estrondo ecoou e um novo brilho azul iluminou a área. Lucas olhou para cima, os olhos arregalados. Uma tempestade de vozes tomou conta da cena. Havia sombras se aproximando, vultos conhecidos, conhecidos de Lucas, mas agora com uma expressão de hostilidade. Está vendo?
É por isso que eu não queria que você se envolvesse. A mãe de Aisha fechou os olhos, mas havia uma determinação no olhar. Vocês sabiam! Lucas não podia acreditar. Sentiu que seu coração disparava. Vocês estavam todos cientes do que estava acontecendo e não fizeram nada? Ouvindo aquilo, a mãe de Aisha se virou, os olhos cheios de lágrimas. Fiz o que pude, mas não era suficiente. Essa luta começou muito antes de vocês dois nascerem. As emoções transbordavam enquanto as sombras se aproximavam. E Lucas percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a ser desmoronado mais uma vez. E então, clique! Um disparo! Um eco! E as sombras recuaram. Mas não fora um tiro qualquer. Um homem do círculo de confusões se virou, um sorriso cruel no rosto. Era alguém que Lucas conhecia bem. Surpresa, Lucas! Você deveria ter ouvido sua mãe. A mente de Lucas girava. O que você fez? Ele gritou, agora sabendo que tudo estava mais entrelaçado do que havia imaginado. Você não era mais nosso amigo. Ah, Lucas! Você nunca entendeu. O que está em jogo aqui é muito maior. E com um movimento subtil, ele levantou um objeto. Um pedaço de metal. A verdade estava ali exposta. Os olhares de todos se encontraram, a tensão pairando. No entanto, o que Lucas não percebeu foi que a mão do homem iria revelar algo muito mais devastador. O que ele segurava não era apenas um objeto qualquer, e naquele momento, tudo que Lucas havia conhecido se transformou. O chão sob eles estremeceu, e Aisha, com os olhos arregalados, olhou de volta para Lucas, e tudo que ele tinha era uma pergunta silenciosa. Estamos afundando em um abismo sem volta? Antes que pudesse ter uma resposta, a luz explodiu novamente. E a última imagem que teve foi Aisha, seu rosto refletindo a desilusão e o medo. E tudo desmoronou novamente. A luz explodiu. E tudo aconteceu tão rápido que Lucas mal teve tempo de entender. O mundo à sua volta parecia girar em uma espiral de caos. A imagem do pai de Aisha caindo. A mãe dela aparecendo como um espírito do passado. A fúria de Cecília. E em meio a tudo isso, a silhueta conhecia de um homem emergindo da fumaça. Um rosto que Lucas reconheceu instantaneamente. E como uma onda, todo o terror se transformou em um silêncio gélido, que pairou no ar. Jonas! Aisha sussurrou, como se o nome fosse um feitiço. O que você está fazendo aqui? Era significativo. Jonas tinha sido um amigo, um aliado. Mas de repente, as lembranças de risadas e aventuras ficaram distorcidas na mente de Lucas, como se um filtro escuro tivesse sido colocado. O que ele sabia era que Jonas estava enredado em segredos. E agora lá estava ele, elevados no meio daquela confusão. Aisha, você não entende! Precisamos sair daqui! O tom de Jonas era frenético. Ele estava pálido, um brilho de medo em seus olhos que formava um contraste chocante com a confiança que sempre mostrara. Você está do lado dela? Lucas disse, sua voz penetrante e dura, enquanto o medo começava a engolir cada parte de seu ser. Não é isso. Você não tem ideia do que está por trás disso tudo. A expressão de Jonas era uma linha tensa entre desespero e determinação. Cecília se moveu, sua figura agora emergindo do caos com uma calma perturbadora. Jonas, você não deveria estar aqui. Isso não é seu caminho. Cansei! O que você está tramando, Cecília? O que está acontecendo com a Aisha? Você sempre soube! A ira de Lucas se misturou ao pânico, cada palavra saindo pesada como um punho. E então, a atmosfera mudou. O ar se tornou espesso e elétrico.
Os dois homens se encararam e, por um momento, tudo ficou em um silêncio mortal. Aisha olhou entre eles, seus olhos cheios de confusão. Jonas, o que você sabe? Ela manipulou você, Aisha. Você é parte de um jogo que começa com a sangue e termina em destruição. A firmeza nas palavras de Jonas fez Lucas sentir um aperto no peito. Seu avô não era só um mafioso. Ele tinha um legado que estava prestes a ser revelado. Algo muito mais sombrio. O quê? A mente de Lucas e Aisha rodou, como se tudo o que conhecessem estivesse repleto de um novo teso. Jonas, você está falando de um legado de crime? Lucas indagou, o horror crescendo. O que sim? E a verdade é que a conexão de vocês é mais profunda do que qualquer um de nós percebeu. Como se o passado quisesse se vingar. Ou trazer você de volta à luz. Ele respirou fundo, depois encarou Cecília. Você precisa pará-la antes que seja tarde demais. Cecília, porém, não parecia afetada. Você não sabe o que está dizendo, Jonas. Esse legado não é seu para reivindicar. Ele pertence a Aisha, e não vou deixar que vocês estraguem tudo. As palavras de Cecília atacaram como facas. E Lucas sentiu que a conexão que tinha com Aisha estava se desapegando. Ele olhou para Aisha, cujos olhos estavam agora em chamas. O que você realmente sabe sobre o meu avô? Sobre minha família? O que mais você não me contou? E nesse momento, quanto mais pensava, mais se dava conta. Enquanto a tensão aumentava, um novo movimento surgiu. Jonas a alcançou. Seu olhar já no futuro. Aisha, me escute. Sua vida está em perigo. Eles estão no seu encalço e você ainda não percebeu. Mas seu avô não desapareceu. Ele foi sequestrado. A revelação tomou conta do espaço como uma explosão. O eco do que fora dito pesou sobre todos. Aisha parou. Seu olhar agora era um misto de incredulidade e horror. Sequestrado? Por quem? Jonas respirou pesadamente, aprofundando a conexão como um corte profundo. Pelos homens que se apresentam como seus amigos, Aisha. Fui um deles, e talvez ainda seja. Mas agora é tarde demais para mudar. E então, quando tudo parecia desmoronar, uma nova figura entrou em cena. Outra mulher, não tão distante. Com um grito abafado, a multidão se afastou. E no fundo, Lucas sentiu que a verdade ainda estava por vir. Eu sabia que você voltaria, Jonas. A mulher revelou, enquanto o olhar dela cruzava com o de Jonas. E agora, vamos ver até onde você está disposto a ir para proteger o que quer que tenha sido construído. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, revelando uma complexidade que Lucas nunca soube que existia. E no meio daquele torvelinho, a única coisa que podia fazer era puxar Aisha para perto e esperar que todos eles sobrevivessem ao turbilhão que se aproximava. E quando uma adição súbita de trevas obscureceu o ambiente, a única coisa que ele poderia pensar era se as respostas que buscavam fossem mais letais do que suas próprias incertezas. Onde tudo terminaria? A luz explodiu e tudo aconteceu tão rápido que Lucas mal teve tempo de entender. A imagem de Aisha, seu olhar assustado, ficou gravada em sua mente. E quando a poeira pareceu dissipar, ele viu a figura familiar de Jonas avançando, um brilho intenso em seus olhos, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Vocês não podem ficar aqui! Ele veio. Jonas gritou, quase desesperado. Aisha olhou para ele confusa. Quem veio?
A pergunta pairou no ar, carregada de tensão. Mas antes que qualquer resposta fosse dada, uma sombra surgiu à distância, revelando-se como um grupo de homens que avançava em direção a eles. Eram figuras ameaçadoras, conhecidas para Lucas, e a urgência se intensificou. O coração de Lucas disparou. Ele nunca imaginou que a situação pudesse ficar tão caótica. Cecília está armando uma emboscada, Jonas disse, olhando para os rostos familiares de Lucas. Ela está jogando com todos nós. Precisamos sair agora. A mão de Lucas apertou a de Aisha, enquanto a multidão ao redor começou a se agitar, gritos ecoando nas ruas. Mas algo dentro dele se contorceu ao ouvir a verdade. Nós não podemos apenas fugir. Precisamos saber o que está acontecendo. Sua voz era firme, mas o medo pulsava em suas veias. Jonas balançou a cabeça, parecendo frustrado. Não há tempo para perguntas. O que quer que você ache que sabe, não é nada comparado ao que eles farão com você se te pegarem. Ele se virou para Aisha, os olhos carregados de dor. A verdade sobre quem você é e de onde vem é mais perigosa do que qualquer um pode imaginar. Cecília, permanecendo ao fundo, observava a cena com um sorriso que misturava arrogância e controle. Vocês ainda não entenderam, não é? Mesmo com todas essas revelações, estão presos na teia que eu teci. Aisha, o legado que você... Seu maizão não é apenas seu. Ele é um fardo para todos nós. O tom dela tinha uma frieza desconcertante. E foi nesse momento que algo inesperado, um verdadeiro choque, aconteceu. A mãe de Aisha, que se pensava desaparecida, apareceu entre as sombras. Seus olhos estavam cheios de lágrimas ao ver a filha. Mas havia uma determinação feroz. Aisha, ela disse, quase com um grito de alerta, você precisa saber a verdade. Mas antes que pudesse terminar, o grupo de homens se aproximou rápido demais. Em uma fração de segundo, a atmosfera mudou. Um deles avançou com uma arma e a cela se transformou em um frenesi de gritos e movimentos desesperados. E foi nesse instante que a reviravolta impactante ocorreu. Ao invés de recuar ou gritar, Aisha tomou a frente, empurrando Lucas para longe. Não, não! Aisha, o que está fazendo? Lucas gritou, seus pensamentos atravessando-o como uma lâmina. Eu sei o que é certo fazer, Aisha disse, e algo em sua voz deixou Lucas paralisado. Era uma decisão tomada, um sacrifício. Cecília sorriu ao ver Aisha se posicionar. Isso mesmo! Jogue-se para o lado da verdade, Aisha! Faça sua escolha agora! O som da arma sendo engatilhada ecoou. Enquanto a multidão se afastava do perigo iminente, a mão de Aisha tremia, mas ela encarou o homem com a arma. Você não vai tocar em ninguém. O desafio estava lá, mas algo mudou em seu olhar. Lucas percebeu que a força que ela sentia era uma crença inabalável. E então, tudo deu uma guinada sobressalente. A mãe de Aisha, numa reação súbita, se lançou na frente da filha e a bala disparou. O tempo parecia parar. O mundo girou em torno de Lucas, enquanto ele via a mãe de Aisha ser atingida. O grito que escapou da boca de Aisha foi um rasgo de dor que atravessou o ar. Mãe! Mas não havia tempo para mais nada. O caos tomou conta. A multidão disparou em diferentes direções. E Lucas se sentiu sufocado, enquanto sua visão se esvaecia, misturada ao alvoroço. Cecília riu, um som breve, gélido. O homem que disparou olhou para Aisha, mas antes que pudesse se aproximar, Jonas se lançou sobre ele. Um rugido ecoou por ali, enquanto os outros homens apresentaram uma visão de um futuro sombrio. Não podemos sair assim! Há mais na história do que você pensa!
Jonas gritou enquanto lutava e uma nova onda de revelações parecia prestes a desmoronar sobre todos eles. Lucas segurou Aisha, vendo os olhos dela marejarem com lágrimas. A cena era uma amálgama de emoções conflitantes. Ele sentia o peso do que estava acontecendo, mas também uma centelha de esperança fugidia. A pergunta que pairava era: até onde iriam para descobrir a verdade? E no fundo, quem era realmente Aisha? A vida nunca mais seria a mesma. O futuro deles permanecia incerto e obscuro, enquanto sombras e luzes se entrelaçavam, aguardando uma decisão que poderia mudar tudo mais uma vez. A linha entre amor e sacrifício começava a se tornar indistinta, e Lucas já não tinha certeza do que ainda acreditava. A confusão tomou conta do ambiente. Aisha estava paralisada, olhando para a mãe dela que acabara de entrar. O coração de Lucas disparou enquanto ele tentava processar tudo. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz tensa. "A verdade, Lucas!" a mãe de Aisha gritou, encarando os homens que avançavam. "Tudo isso é um jogo, e vocês não fazem ideia do que está em jogo." Os olhos dela estavam cheios de uma dor que parecia invadir o espaço ao redor. Jonas, ofegante, tentou puxar Aisha para mais perto. "Precisamos sair agora! Eles não vão parar até que acabem com isso." "Mas e a verdade sobre meu avô? Sobre o legado?" Aisha perguntou, sua voz quebrando. A luta dentro dela era palpável. O nó na garganta de Lucas crescia, angústia e desespero batendo com força. Cecília se adiantou, seu olhar gélido. "A verdade pode ser a pior inimiga que você pode ter, Aisha." E foi então que o homem que disparou a arma lá atrás apareceu. O ar estava denso com a tensão. "Você acha que pode escapar? Já é tarde demais." A voz dele era como um grito pressagioso, e a multidão ao redor começou a se agitar novamente. "Não, espere!" a mãe de Aisha gritou. "Tudo o que fiz foi para proteger você." Mas não havia tempo. Uma explosão de gritos ecoou. Lucas olhou desesperadamente para Aisha. O medo refletido em seus olhos. Ele a puxou mais perto enquanto a fumaça começava a encobrir tudo novamente, como se o mundo estivesse desmoronando ao redor deles. "Aisha!" a mãe dela implorou, tentando se aproximar. "Você precisa entender, esse legado é uma maldição, seu avô." O resto da frase foi tragado pelo barulho ensurdecedor da confusão crescente. E as coisas começaram a se desenrolar. Jonas partiu para cima do homem que estava armado, enquanto Cecília se movia rapidamente, seus olhos brilhando com uma fúria desconhecida. Foi uma confusão brusca de movimento. Lucas manteve o olhar em Aisha, os dois sentindo que o tempo estava se esgotando. "Eu não posso deixar que isso chegue a você!" Aisha gritou, sua força retornando como se estivesse reclamando seu próprio destino. O olhar dela encontrou o de Lucas e, impressionado, ele percebeu que estava diante de uma nova Aisha, mais forte, mais decidida. E em um momento crítico, tudo se acalmou. O silêncio repentino foi cortado por um grito. "Fugem!" Era Jonas, e ele puxou Aisha pela mão. Lucas estava em um estado de alerta total, correndo ao lado deles, o coração disparado, determinado a não deixá-la para trás. A multidão se dispersava, e em um instante, Lucas viu a oportunidade. Ele teve que decidir: continuar lutando por algo maior ou seguir Aisha, cujo destino agora parecia entrelaçado com o seu. "Aisha, venham!" ele gritou, e eles correram, atravessando os corpos em pânico ao redor. Sem aviso, a mãe de Aisha se lançou entre eles
chocando os dois. Siga em frente, eu cuidarei de tudo isso. E com isso, ela desapareceu na confusão. O coração de Aisha despencou entre dor e gratidão, mas era a escolha dela. Ela é mais forte do que imagina. Lucas segurou a Aisha firme. Podemos fazer isso juntos. Ele não sabia para onde estavam indo, mas sentia a conexão entre eles mais intensa do que nunca. Por tudo que havia passado, eles estavam prontos para enfrentar a verdade. E assim, enquanto se afastavam da confusão, sabendo que um novo amanhecer os aguardava, a pergunta ainda pairava no ar. Qual seria a verdade que os aguardava? Isso os paralisava, mas algo dentro deles já tinha mudado. Eles haviam escolhido lutar por si mesmos, mesmo que soubessem que os desafios ainda estavam por vir. E agora que a história deles começou a se reinventar, um chamado ensurdecedor ecoava. Ei, antes de encerrarmos, uma última coisa! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora para ficar por dentro de tudo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio aos verdadeiros fãs. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Quem ama a história deve fazer parte dela.